Olá, turma! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo e serei seu professor de História, e o que vamos aprender no dia de hoje está aqui: analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. Tudo bem até aqui? O assunto de hoje é América colonial e vamos começar por aqui, com a colonização portuguesa. No ponto de vista econômico, a América portuguesa é bem diversificada. No início, ela era baseada em extrativismo, ou seja, extração de matéria-prima, tendo como principal produto o pau-brasil, muitos conhecem, já ouviram falar pelo menos, e que era recolhido pelos indígenas e estocado em feitorias, isto é, uma espécie de entrepostos comerciais instalados ao longo da costa e serviam para armazenar os produtos locais para a metrópole, ou seja, para Portugal. A ocupação portuguesa aumentou depois da metade do século XVI e com isso as atividades econômicas se diversificaram muito, como o açúcar, que era predominantemente nas regiões de São Paulo e Pernambuco, o tabaco, que era trocado por escravos africanos. Isso mesmo, Adriano. É isso mesmo que você ouviu. Por escravos africanos, na época, né? Moeda de troca. E o algodão, principalmente depois da invasão holandesa e do declínio do ouro em Minas Gerais, que foram produtos que passaram a ser parte das relações econômicas. Ó, conversa paralela aí, gente. Oi? Pode falar, Raíssa. Tá. Se os próprios portugueses colocavam a mão na massa, é isso? Tá. Não, naquela época não. A mão de obra era escrava. Em primeiro foram os indígenas e depois com foi os africanos, por causa do grande comércio intercontinental que também existia na época. Pois é. A diáspora negra e o trato dos viventes. Era extremamente lucrativo para aqueles que o realizavam. Tudo bem? Agora, como é que é, o Rafael? Tá. Que quem mandava em tudo isso naquela época? Tá. As capitanias hereditárias, que eram comandadas pelas pessoas de confiança do reino, os homens de bem, os senhores de engenho. Eram soberanos em seus territórios, apesar de muitos nem colocarem os pés aqui no Brasil. Acredita? Um dos motivos porque esse modelo não deu muito certo foi a grande descentralização de poder e algumas dificuldades desse novo território, porque o Brasil é uma grande extensão territorial. Aí então é instalado um governo geral em Salvador, em 1549, que incentivou as catequeses indígenas, que resolveu boa parte dos conflitos entre brancos e negros, entre brancos e indígenas naquela época, além de estimular o uso de escravos negros, em 1621. O Brasil foi dividido em Estado Brasil e Estado do Maranhão. E mais tarde se reunifica através do Marquês de Pombal, que transformara o Brasil em vice-reino, mudando a sua capital da colônia, mudando de Salvador para Rio de Janeiro em 1763. E a vantagem era o que? Estratégica. Estrategicamente, o Rio de Janeiro era próximo das Minas Gerais, onde ficavam as minas de ouro. Tudo bem? E como que era? Oi, Adriano. Como que era a sociedade naquela época? Tá bom, muito bem lembrado. As configurações da sociedade colonial portuguesa variavam de acordo com a região e a época. Onde vemos o Brasil com muitas influências indígenas. No sul, principalmente em São Paulo, a língua falada era a língua geral indígena, chamada Iengatu,
da qual, inclusive, brancos utilizavam vez ou outra em suas conversas rotineiras. Depois do século XVIII, aí subindo um pouco, né? Antes de chegar no século XVIII, subindo um pouco, lá no Nordeste, nós encontramos muitos portugueses vivendo por causa da prosperidade do açúcar. Depois do século XVIII, tendo uma maior miscigenação cultural que tinha a pretensão de formar uma cultura europeia a níveis estratosféricos. Mas isso não deu muito certo, porque isso aconteceu o quê? Misturou muitos costumes e doutrinas na culturas negras, indígenas e brancas, como por exemplo a mandioca, que foi introduzida na alimentação de todos os grupos sociais, e o surgimento de novas religiões e culturas e cultos, né? A partir das vertentes como as religiões de matriz africana. Tudo bem? E para comprovar essa miscigenação, essas misturas culturais, é só nós abrirmos a boca, porque a língua portuguesa é vasta, né? É uma grande mistura. A miscigenação, a gente só olhar para a língua portuguesa, pois açaí, arapuca, carioca são palavras indígenas, enquanto, por sua vez, o banguela, como banguela, cachaça e cafundó, são palavras africanas. Alguma dúvida? Tudo bem com vocês? Bem, então até a próxima aula, quando estaremos falando de colonização francesa e, por sua vez, colonização espanhola e a colonização inglesa. Muito obrigado e até a próxima aula.